tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente começar uma série de vídeos para tratar de um dos momentos aí mais marcantes e simbólicos da Idade Moderna. Vamos falar sobre as grandes revoluções, as revoluções burguesas que marcaram este período da Idade Moderna entre o século XV e o século XVIII. Mais especificamente, vamos tentar entender o contexto e o acontecimento da Revolução Francesa e das revoluções inglesas, né, que vão basicamente colocar aí vão construindo o fim do absolutismo e vão marcar de fato a transição do sistema feudal para o sistema capitalista. Então, na história, o período da Idade Moderna é um período marcado pelo acirramento das grandes contradições, porque estamos vivendo essa transição e deixando de lado e para trás aquilo que foi o sistema feudal com sua estrutura econômica, política, social e cultural, e está nascendo nesse momento um novo modelo social para dar conta dessa nova dinâmica, dessa nova demanda econômica, cultural, social, política, que vai marcar o mundo a partir aí do século XVIII e XIX, com o desenvolvimento econômico, social, político, cultural, que a gente vai conhecer como capitalismo. Então é fundamental que a gente entenda algumas dessas contradições para conseguir entender literalmente como essas grandes revoluções vão ocorrer neste momento. Então o período da Idade Moderna é um momento em que ainda temos, em alguns aspectos, traços ainda muito nítidos, muito marcantes e muito fortes do sistema feudal e são colocados em questionamento nesse momento, né? Para o surgimento de um novo sistema baseado agora principalmente na circulação e na troca de mercadorias, que não era nenhuma característica do feudalismo, literalmente nesse sentido. Então a Idade Moderna é um período marcado pelas contradições. E este vídeo em especial a gente vai tentar entender um pouquinho de cada uma das contradições e o que literalmente essa galera, né, questionava e quais as mudanças que eles buscavam. Então, nesse sentido, vamos olhar para essas principais contradições. Primeiro, na esfera política. A Idade Moderna é um período ainda que vigora aquilo que nós vamos chamar, ou vigora-se aquilo que nós vamos chamar o Antigo Regime. Aquele período dos reis, das monarquias absolutistas, onde o rei e a rainha era a principal figura política e concentrava todo o poder a partir literalmente das suas vontades, subjugando seus súditos e tudo aquilo que queria, né, às suas vontades, inclusive a participação política de alguns determinados grupos, em especial entre eles a burguesia, os camponeses e os trabalhadores urbanos. Esses não tinham direitos políticos e não tinham direitos de participação ou opinar sobre a sua vida ou sua condição, né? Outra contradição é na esfera econômica, né? O sistema absolutista ele era organizado e regido pelo aquilo que nós vamos chamar de mercantilismo, que é um sistema baseado na intervenção do Estado. E lembrando que no absolutismo o Estado era o rei, e o rei governava a partir das suas vontades, então, consequentemente, ele controlava a economia também a partir das suas vontades, né? Legando a economia àqueles mais próximos a ele, principalmente aos representantes da nobreza, e não concedendo liberdade justamente para a burguesia, que eram aqueles mais interessados, ou basicamente aqueles que faziam e realizavam o comércio nesse momento. Então esta burguesia nascente, que está se consolidando literalmente como classe social aí no século XV e XVI, o maior desejo dessa galera nesse momento é justamente a liberdade econômica, a liberdade de mercado para poder atuar a partir literalmente da lei da oferta e da procura, para que então pudesse ter autonomia sobre o seu trabalho, os seus ganhos, a sua dinâmica de negócio nesse sentido. Então esta é uma das grandes contradições desse momento. Na esfera social é aonde basicamente estão ainda os traços mais fortes do feudalismo, porque essa sociedade absolutista ainda é uma sociedade dividida em estamentos, trazendo ainda uma clara referência do período, né, do período feudal. Então esses estamentos eles se davam por privilégios de alguns grupos, e esses privilégios eles eram transmitidos de forma hereditária. Então não havia, ou havia muito pequena
possibilidade de ascensão social. Então, se o sujeito nasce em uma determinada classe, ele não tem o direito de ascender socialmente para um outro grupo, para que tenha privilégios. E essas classes eram muito marcantes, os privilégios e as negações que cada um desses grupos trazia. Então, trabalhadores, burguesia, tanto camponeses quanto trabalhadores urbanos, eles eram negligenciados e negados por esta sociedade. E além disso, o fardo, né, da cobrança de impostos, da miséria, da opressão política recaía justamente por essas classes menos favorecidas e com menos direito de participação política nesse sentido, né? E outro segmento de contradição nesse momento que começa a aparecer é na esfera cultural. Então a hegemonia da igreja começa a ser quebrada a partir do século XV, XVI, com as novas descobertas, com o movimento do Renascimento, com a Revolução Científica, né? Novos pensadores, novos conhecimentos chegando e ligando acesso dentro da Europa nesse momento. Então a igreja passa a ser questionada, né, neste momento. Sua interpretação de mundo não é mais unanimidade como era, né, durante o período do feudalismo. Então, nesse sentido, esses pensadores, filósofos, começam a elaborar novas teorias que começam a ser aceitas e, de uma forma geral, começam, inclusive, refutar o próprio sistema político, porque boa parte da sustentação teórica do antigo regime vinha justamente dessa interpretação de mundo pautada e baseada pela igreja. Inclusive, uma das principais teorias que sustentava os reis absolutistas, vamos lembrar, é a teoria do direito divino. Então, a partir desse momento, isso começa a ser questionado e começa a ser refutado. Então, a sustentação ideológica destas classes começa a cair por terra e começa a surgir o questionamento dos privilégios da nobreza, do poder do absolutismo, e isso começa a abrir espaço para uma série de contradições dentro dessas esferas, da política, da economia, né, das relações sociais, da cultura, e começa a criar o contexto e o terreno fértil que vai desencadear nos processos revolucionários, né, que vai começar a construir, em especial, aquilo que nós vamos ter como os estados liberais, né, estados onde o Estado age a partir do conceito de Estado e não da intervenção, né, os grandes princípios do liberalismo começam a ser colocados em prática e trazidos, em especial, por esta classe social que firma-se como uma classe, inclusive, revolucionária nesse momento, né, pelas suas conquistas. Então esse questionamento da centralidade do rei, né, vai desencadear, em especial, numa série de novas teorias que vão ficar marcadas aí, né, pelo movimento iluminista e que vão servir de base justamente para os burgueses que vão se sentir representados e que desejavam e alimentavam um desejo enorme de literalmente se desvencilhar de todas essas amarras políticas, econômicas, sociais, tanto do antigo regime quanto do mercantilismo, e almejavam a liberdade econômica, social, política e quebrar isso. Então isso começa a construir, e aí a gente vai ter o grande século das revoluções, né, marcado, né, pelas revoluções inglesas, que começam lá na Inglaterra a partir do século XVI, do século XVII. Vamos ter a grande Revolução Francesa, né? Mas também vamos ter outros movimentos, como, né, a Revolução da Independência dos Estados Unidos, como a Revolução Industrial, né, e outros processos históricos que vão se espalhar literalmente pelo mundo nesse momento. Então, este contexto do questionamento, né, das novas descobertas da Idade Moderna vão marcar uma série de contradições que começam a construir esse terreno fértil para os movimentos revolucionários, que a gente vai chamar de movimentos revolucionários burgueses, porque a classe principal envolvida nesse movimento é a classe burguesa e estes interesses políticos, econômicos, culturais que vão ser colocados, né, como base desta nova sociedade que começa a se construir a partir desses movimentos neste contexto. Ok? Então, ó, fica ligado. Nos próximos vídeos a gente vai começar a tratar um pouquinho da história de cada uma dessas revoluções. Começando pela Revolução Inglesa, né, que ocorre aí na Inglaterra após o falecimento e o fim da dinastia Tudor inglesa. Então, fica ligado, deixa sua curtida e segue o canal.